Boa tarde, tudo certo? Agora sim? Então, boa tarde a todos. Sou o professor Anis Barros, faço parte da equipe do Café com Ciência e hoje eu vou estar aqui por pouco tempo. Nem as perguntas eu vou estar contando. E o motivo é um excelente motivo, porque nós temos aí uns alunos que decidiram perguntando para a gente se a gente podia apoiar de alguma maneira, né, o Dia Internacional da Luz. Eu falei, é óbvio, é óbvio. E aí, nessa ideia, fica a sugestão para as outras ligas acadêmicas que existem aqui no curso. Mas fica aqui, em nome do Café Consciência, fico os parabéns aí para o Optical Student Chapter por estar trazendo isso conjuntamente com a gente. Né? Mas, na verdade, são eles, são os alunos que estão tomando conta. Então, o que eu vou fazer? Dessa vez eu não vou apresentar o professor, né? Pelo contrário, eu vou passar para a presidente aí do Optical Student Chapter, e ela, a partir de agora, vai estar controlando esse Café com Ciência especial do Dia Internacional da Luz. Por favor, Boa tarde a todos. Obrigada, professor Anis. Obrigada ao Café com Ciência por estar colaborando com a gente nesse projeto do Dia Internacional da Luz. E, bom, vou apresentar aqui rapidamente o nosso palestrante, vou pegar meu colinho aqui. Professor Paulo é bacharel em Física pela Unesp, mestre e doutor em Física Aplicada à Medicina e Biologia pela USP, e tem pós-graduação na área de óptica não linear no Instituto de Física de São Paulo. Além disso, é idealizador e coordenador do grupo de biofotônica do Instituto de Física da UFG e vice-coordenador do projeto Bifotô, que participa do programa CISFOP. Possui mais de 80 artigos publicados, 5 capítulos de livros e 3 pedidos de patente. Atualmente, atua na área de física experimental, avaliando as propriedades fotofísicas não ligantes de moléculas orgânicas visando a aplicação fotodinâmica em células tumorais e micro-organismos de interesse humano pulmonar. E, bom, dentro da biofotônica, o professor Paulo nos apresentará os processos fotofísicos presentes na aplicação fotodinâmica e os resultados recentes para o tratamento de micro-organismos e células tumorais. Muito obrigada, professor. Bom, inicialmente, obrigado a todos. Vamos de novo. Inicialmente, obrigado pela comissão organizadora, pelo convite. É um grande prazer estar aqui hoje. Hoje é um dia muito especial, porque a gente celebra o Dia Internacional da Luz. Também agradeço aos presentes. Vamos gastar um pouquinho de tempo aqui, ouvindo um pouquinho daquilo que eu vou falar para vocês. O foco da minha palestra é sobre biofotônica, é o tema do nosso grupo. Vou apresentar alguns aspectos fotofísicos, desde os aspectos fotofísicos até o combate de micro-organismos e células tumorais. Esse dia, nós tivemos em 2015 o Ano Internacional da Luz, e depois foi decidido pela Unesco que a partir de 2018 a gente teria essa celebração especial no dia 16 de maio, que é hoje, que é o dia da operação do laser de Meitner, foi o primeiro laser que foi inventado, e a ideia é celebrar a importância da luz na ciência, na cultura, nas artes, na educação, no desenvolvimento sustentável, nos campos da medicina, das comunicações e da energia. Eu já chamo um alerta também que logo aqui no dia, foi estabelecido em 2015, que daqui a 3 dias nós teremos aí o dia do físico. Eu acredito que a maioria do pessoal aqui hoje seja físico. Nós assistimos agora, há pouco, aí uma apresentação muito legal do professor Niklaus sobre lasers, sistemas bastante complexos. E hoje em dia nós temos muitas aplicações no cotidiano, desde você passar na padaria ou no mercado com leitores óticos, na parte de estética, tanto depilação laser quanto clareamento dentário,
Nós temos aí laser pointers de diversas aplicações. Interessante na construção civil. Esses sistemas complexos, para essas aplicações de engenharia, mas foi desenvolvido de semicondutores. Nós temos aí LEDs, diodos laser, né? Isso permite a miniaturização do sistema, bem como os menores
Então, a gente acaba estando sujeito ao antibiótico, mesmo tomando água purificada e tudo mais. Né? E isso pode levar para a gente um problema sério de saúde. Então, hoje em dia, já se espera uma fim da era dourada dos antibióticos, já se pensa numa era pós-antibióticos. E a terapia farmacodinâmica surge como uma alternativa nesse sentido para a inativação de micro-organismos. Aqui são os tipos compostos fotossensibilizadores utilizados, são os porfirínicos, são porfirinas, taloceminas, carboxytaloceminas, bacterioclorinas, clorinas, todas têm uma estrutura como essa, parecida com esse sentido, né? Tem um anel tetracarbônico, mas tem outros compostos não porfirínicos. A acridina foi aquela primeira que nós falamos lá atrás, em 1900, Oscar Rabi. O azultimetileno tem muitos trabalhos na fase inicial da PDT com azultimetileno. Houve uma busca muito grande por novos compostos, e a curcumina se destaca entre elas, que é um composto também fotossensibilizador, e ela é de origem natural. Interessante para a gente. Goiás, o maior produtor de curcumina é Mara-Rosa. Mara-Rosa, que é o nosso estado. Bom, enfim, né? Então, esses são alguns dos compostos. Note que é importante sempre eles têm uma extensa conjugação química. Esse slide eu acho interessante que tenta mostrar um tanto da interdisciplinaridade da área. Nós temos a física, a parte de espectroscopia, fotofísica, desenvolvimento de fontes de radiação, aí entrega de luz, tudo mais. Temos na química a síntese de novos compostos, a fotoquímica e também aqui a farmacologia, de uma forma geral. Ou seja, então é uma área bastante ampla, multidisciplinar, tá? E hoje em dia, o sucesso da aplicação do PDT aí já está em fungos, bactérias, vírus, protozoários. Em caso de câncer de cabeça, pescoço, tem um sucesso muito grande. Câncer de pele foi agora também indicado no SUS, uma técnica do SUS, eu acho que médio prazo, talvez, aplicação de câncer de pele. Na odontologia, tem a aplicação de microbiana, sistema de fármacos, e uma série de coisas, e também na veterinária. A veterinária ainda é uma área que está um pouco mais ainda tem muita coisa a ser feita. Agronomia e veterinária, ambas as áreas. Mas a gente vê um potencial muito grande nesse sentido, como a gente vai mostrar para vocês hoje. Bom, dentro da biofotônica, eu gostaria de chamar para vocês a atenção para a fotofísica. O que é fotofísica? A fotofísica, ela tenta responder a seguinte pergunta: o que ocorre com a molécula na foto da absorção? Está vendo até agora, todas essas terapias elas são ativadas pela luz. E o passo importante inicial é a absorção do fóton, mas o que acontece depois? Okay? Bom, ao responder essa pergunta, a gente teremos aí subsídios para compreender as características desses agentes fotossensibilizadores, descrever as suas potencialidades e desenvolver estratégias de ação mais eficientes. Para eu responder essas perguntas, a gente precisa de um conjunto de técnicas experimentais, espectroscópicas e até de ótica não linear. Bom, ela pergunta para vocês, o que ocorre com a molécula após absorver uma luz? Então, eu tenho um diagrama um pouco mais sofisticado para vocês. Então, está aqui a molécula, fotossensibilizadores são seus níveis de energia, seu estado fundamental, seus estados excitados. Então, após absorver a luz, ela pode atingir um desses estados excitados, ou o estado S1 ou o estado S2. E se ele chega aqui nesse estado excitado, ela vai termalizar indo para a banda por um processo chamado de relaxação vibracional, perdendo o excesso de energia por calor. Depois ele pode mudar do estado S2 para S1 por um processo chamado de conversão interna. Dentro da banda, chama relaxação vibracional. Entre uma banda e outra, é conversão interna. Quando ele atinge o estado excitado de menor energia, aí ele tem três caminhos que ele pode seguir. Um é emitir luz, que seria a fluorescência. Outro processo é um processo térmico, chamado conversão interna, ou inverter os ciclos, que pode estar no tempo.
Bom, chegando nesse estado tripleto, esse aqui é um estado interessante para a gente, porque ele é médio estável e dá tempo de ocorrer a produção de espécies reativas de oxigênio, íons radicais, e a transferência de energia para o oxigênio. Olha só o oxigênio. Quando ele poupa essa energia, pega essa energia, ele vai para o seu estado excitado, vai relaxar também, e aí ele pode emitir fosforescência por volta de 270 anos. Se isso aqui está no meio de um meio celular, essa energia aqui ele pode aproveitar para, nesse estado excitado, ele pode desencadear uma série de outras reações. Se ele não desencadear reações, ele pode voltar aqui para a fosforescência. Às vezes pode acontecer as duas coisas que acontecem nesse processo. Interessante que quando a molécula está no estado excitado, por exemplo, no estado S1 ou no estado T1, ainda se chega a um outro foco de energia apropriada, é possível ocorrer a absorção de estados excitados também. Tá? Então, aquela pergunta inicial que eu tive para vocês, que ocorre ao absorver a luz, tem uma série de reações a mais. Coisa bem mais complicada. Inicialmente, já foi certo? Bom, e o que o grupo de controle está fazendo? Eu gostaria de pontuar, listar 3 pontos importantes. Uma, implantação de tecnologia. Outra, fotofísica de moléculas orgânicas, seus complexos metálicos. E outra, aplicação de fotodinâmica. Implantação de tecnologias. Bom, quando eu cheguei aqui, faz 15 anos, a gente tinha estrutura, a gente tem que montar um laboratório, correr atrás de equipamento. Então, para isso, eu acho que vocês encontrarão isso no futuro, certamente. Então, tem que fazer pesquisa científica, publicar artigos, ok? Depois você tem que escrever projeto para captar recursos. Depois você consegue os recursos. Daí você tem um espaço físico para você colocar, montar o seu laboratório. Então, tá. Você tem que para conseguir espaço físico. Depois você tem que implantar o seu laboratório. E aí, sim, você vai montar as técnicas que são do seu interesse. Tá? No segundo aspecto, sobre fotofísica. A gente estudou aí efeitos de pH, agregação, presença de metais ou grupos periféricos nessas amostras. Aqui está no tipo de amostra. Então, a gente pode substituir esses grupos periféricos, tá, com auxílio dos químicos, assim como também inserir grupos metálicos aqui no painel central. E avaliar o efeito dessas alterações na eficiência fotodinâmica. Também estudamos a interação com sistemas biolano-estruturados, combinação de fármacos, e aí alguns sistemas de entregas individuais. Na aplicação fotodinâmica, nós trabalhamos com sistemas modelo, degradação de macromoléculas, também fazemos a aplicação fotodinâmica em micro-organismos, fungos, vírus e bactérias. E recentemente estamos começando com câncer. Infraestrutura. Eu gosto muito dessa transparência, porque aqui mostra um pouco da luta que então, eu cheguei em 2009, então, entre 2009 e 2016, eu consegui uma série de equipamentos, mas daí a gente não tinha espaço físico. Por sorte, a gente conseguiu ficar, física, e aí eu consegui um espaço. Então, em 2017, a gente estava conseguindo iniciar a reforma do nosso prédio. Em novembro, a gente chegou aqui a parte elétrica, população, para a gente fazer a instalação da parte elétrica. Em fevereiro de 2019, nós já tínhamos a parte elétrica. Para essa parte, a gente comprou uma contribuição do professor Sérgio Cardosilho para a montagem na infraestrutura, ajudando até nos custos dessa parte. Em março, tínhamos apenas delimitado onde seriam os laboratórios, mas já em maio a gente já estava com as coisas montadas, começando a montar, na verdade. Em setembro, nós já tínhamos lá o primeiro sinal do laser ali já pegando o osciloscópio, e em outubro de 2019 a gente conseguiu aqui com o auxílio do professor Yuri também, aqui o professor Yuri e o professor Zílio, eles foram professor visitante por um período aqui com a gente, então aqui a gente pegou o sinal da flash controle, essa primeira vez. Nosso para a gente foi um marco muito importante. Depois, em novembro de 2020, nós tínhamos a implantação de uma técnica também importante para a gente, que é o espectrômetro de infravermelho, que permite a gente detectar o oxigênio silente, que é pouco falar mais sobre isso. E já em janeiro de 2022 que a gente começou a operar, de fato, no laboratório. Aqui foi o Eli passou a época da pandemia sozinho no laboratório, plantando, estabelecendo protocolos, tudo mais,
aqui são algumas outras coisinhas que nós temos no laboratório. Uma estação de solda, com eletrônicos, espaço para os alunos. Bom, o passo inicial para a ação fotodinâmica é a absorção. Então, para eu ver aquele composto, se ele pode ser aplicado, eu vou ter que saber qual luz que eu vou ter que utilizar. Para isso, a primeira coisa que eu faço é a absorção do UV. Você vai ver a região que esse composto absorve. Se eu faço uma brincadeirinha aí, eu falo brincadeira, né? Mas, sério, brincadeira que a gente se diverte. Quando a gente gosta de faz, a gente se diverte, né? Então, a gente faz um estudo em função da concentração, eu consigo tirar o coeficiente de absorção molar. Isso aqui vai me dar a probabilidade de absorção da molécula em determinado tempo. Então, foi esse processo de absorção da luz. Depois que a molécula absorveu, ela vai tender a voltar para o estado fundamental. Né? Quando ela vai voltar, ela pode emitir fluorescência. Pela fluorescência, a gente consegue um equipamento igual esse. Esse aqui é um espectro fluorídrico, que é do professor Alonso. Né? Então, aqui o professor Alonso tem o fluorímetro, eu comprei o banho térmico, os polarizadores aqui também, como a gente usa de forma conjunta. E outra técnica fundamental para a gente é a flash fotólise, laser flash fotólise. Antes de mostrar a técnica, eu quero explicar a ideia. Então, como que era mesmo? Absorveu a luz, foi para o estado excitado. Então, aqueles três processos. Fluorescência, processo radiativo de fluorescência, conversão interna ou formação de tripleto. A flash vai fazer isso. Ela tem um laser intenso, pulsado. Você cria uma população do estado S1, uma fração relaxa e outra fica no tripleto. Durante esse breve intervalo de tempo que está no tripleto, vem uma segunda luz. Tem uma lâmpada de xenônio que vai pegar agora uma população do estado tripleto e uma outra população do estado singleto. E aí ele vai conseguir monitorar essa diferença de população. Porque inicialmente ele só tinha o fundamental e agora ele vai ter os dois. Então existe uma relaçãozinha que a gente faz essa combinação, dependendo desses dois processos de absorção, eu vou conseguir ter o tempo de vida do estado tripleto, assim como o rendimento do quântico de tripleto. A técnica é essa. Então, aqui você tem um laser pulsado, a cubeta vai estar aqui dentro, aqui tem uma lâmpada de xenônio perpendicular, uma a outra. Tá? Então, os dois trechos que se cruzar passam pelo monocromador, aqui a gente seleciona, e aí nós temos o sinal de fusão do tempo. Tem aqui, direto aqui o tempo de tripleto. Aqui uma vista frontal da técnica, aqui está o monocromador, aqui onde vai a cubeta, aqui onde é a fonte de luz. Uma visão aqui meio que na diagonal, aqui eu tenho o laser, aqui batendo nos seus dois espelhos e vai entrar. Agora na lateral. Então aqui vai entrar, aqui está a minha mostra. Essa figura aqui é interessante que mostra o cruzamento dos dois seios. Laser pulsado e as imagens. Então, gente, aqui é interessante que você, olha só, você vê, tá? Vermelhinho que você vê aqui é a fluorescência da amostra. Essa amostra aqui ela tem um tom mais para marrom, e à medida que o laser passa e a luz branca passa, ela absorve e vai dar um pouco de fluorescência. Você vê aqui a fluorescência. Isso aqui é chamado top probe, né? O bombeio probe. Então, aqui o laser seria o nosso bombeio intenso e a prova que seria a nossa lâmpada. Bom, retomando aquele diagrama que eu falei para vocês, então absorveu, fluoresceu, foi para o tripleto. Acabamos de ver o tripleto que eu posso medir pela flash, tá? E aí o tripleto vai para o oxigênio sintético. Vamos ver agora sobre o oxigênio sintético. Então esse aqui é o nosso sistema, esse aqui é o nosso sistema real, mas consiste nisso aqui. Você tem aqui o peixe laser, chega na amostra, a amostra absorve, vai para o tripleto transfere para o oxigênio molecular e ele, em solução, ele vai emitir a fosforescência. A gente pega a fosforescência aqui nesse monocromador, temos aqui em gás, refrigerado, e aí nós temos o sinal positivo do oxigênio sintético. Aqui uma foto do sistema com luz apagada, aqui o pessoal medida, já que o banco, pelo sistema nosso, a Jaque é a nossa doutoranda, e aqui uma foto da
2025. Essa transparência mostra para a gente, então, sobre o nosso laboratório. Resume o nosso laboratório. Nosso laboratório gira em torno desse diagrama de nível de energia. Então, aqui, pela absorção, nós temos esse espectro. A fluorescência, a gente pode dividir com o clorinho, com o professor Alonso, ou com o espectrômetro. A conversão interna, nós temos uma técnica chamada de extração clorida. Ela não está praticamente concluída, mas ela permite que a gente trazer informações de processos térmicos. Cruzamento intersistemas, a gente consegue pegar com a flash. O oxigênio singlete, a gente pega do espectrômetro infravermelho. Os radicais, a gente pode conseguir esse ali, tendo parceria com o professor Alonso, conseguimos medir o RTR. E para fazer a aplicação com a dinâmica, nós temos dois sistemas. Uma lâmpada da loja, foi o homemade, concluído pelo professor Edu, que foi citado para a gente. E aqui um sistema de radiador de placas. Então aqui a gente vai radiar no deck, mas aqui a gente consegue fazer uma plaquinha de 96 postos, todas de uma vez. Esse é um sistema que já é do professor Guilherme e a gente tem, nós temos parceria para essa parte do lote. Bom, vou mostrar para vocês alguns dos resultados que a gente tem. Aqui foi um trabalho recente que nós usamos a técnica de flash photonics para vocês, para a gente tirar a eficiência de formação do estado de preto. Então, aquela coisa, você bombeia, vai chegando para lá e tudo mais, pega um decaimento como esse. Se eu vou aumentando ciclicamente a energia do bombeio, significa que vai chegar um momento que eu vou arrancar todo mundo do estado fundamental, né? Vou jogar para o tripleto e o máximo a população vai se acumular lá no tripleto. Né? Então, eu vou ter um sinal como esse. Veja que o pico vai saturando a medida que a energia do laser de bombeio. Então, aí a gente fez uma análise sobre isso, encontramos uma equação que dá aqui a eficiência de formação do estado de fluido. Tá? Comparamos com a literatura, vimos que respondia muito bem com a literatura. E também vimos aqui que a presença de metais, aqui do zinco, né, o zinco no anel central, aumenta a produção de oxigênio, produção de estado tripleto. A flash que dá a informação do estado tripleto. Um outro trabalho interessante nessa linha é da formação de agregados. Agregados são um arranjo molecular que pode ser linear, chamados agregados H, ou podem ser empilhados, chamados de agregados lineares, são os agregados J. Empilhados são os agregados H. Tá? E isso muda o espectro de absorção, muda também as suas propriedades fotonísticas. Aqui tem uma molécula monogênica e ela aqui é agregada. Tá? Então muda, você veja aqui a absorção. Então, muda bastante a absorção. O preto é o molécula agregada. Tá? Então a gente já tinha, no trabalho anterior, a gente tinha tirado o tripleto, reduz o tripleto quando está agregado, tá? E olha o oxigênio singlete, também diminui. Tá? Diminui para 6%. É pouco, mas tem. Isso é interessante porque o agregado ele absorve na região de 700 nanômetros. Essa é uma região interessante, uma aplicação, e para o tecido ele acaba penetrando um pouco mais do que o visível. Né? Está mais então, está no rabinho do vermelho, né? Então, é uma coisa para a gente testar, é que a gente não temos fontes, né, em 700 nanômetros para testação. Mas seria interessante a gente testar a produção nessa região. Esse foi o primeiro trabalho. Não só voltando. Esse aqui foi o primeiro trabalho nosso do ano passado, de flash fotólise, e esse aqui foi o primeiro trabalho nosso de oxigênio singlete. Eu acho que foi tão. Aqui é um outro trabalho agora com talocerinas, que a gente então é uma molécula parecida até com a porfirina, né? A gente variou os átomos centrais, sem átomo central, com alumínio ou com vidro. A gente fizemos toda a fotofísica, fizemos a degradação de proteínas e a fotohemólise. Para todos os casos, quem foi melhor foi a zinco. Tá? Quem não dá suporte para explicar isso para vocês? Então, a fotofísica explica por que a zinco é melhor que o alumínio ou que a base. Tá? Então, a gente, com a zinco, você tem mais estado tripleto, você tem mais oxigênio singlete, então isso você pode degradar mais proteínas, assim como também realizar fotohemólise. Esse é um trabalho bastante interessante, o primeiro trabalho de PDT que nós fizemos. Isso aqui foi um pouco chamado paraconsinoides das vias. Ele é uma micose
tuberculose sistêmica, que atinge 10 milhões de pessoas na América Latina. O tratamento é baseado com antifúngicos, requer anos de medicação, causa nefrotoxicidade, tá? E também pode levar linhagens resistentes, desenvolvimento de linhagens resistentes. E a PDT seria uma alternativa. Bom, aí foi todo um trabalho bem interessante, a gente testou várias concentrações, testamos várias quantidades de células, eu estou suprimindo um pouco as coisas aqui, mas a gente colocou para incubar, testamos tudo isso, levamos para irradiar, a gente usou essa fonte de irradiação, aqui o espectro da luz, usamos essa PYP. Olha só aqui, essa foto aqui nós temos só a luz, tá? Então só a luz, para que você faz isso com a cultura de fundo, olha só, você não causa efeito significativo, essa linha só a luz. Tá? Para que você coloca a porfinina, que é um fotossensitizador, irradia por 15 minutos, 30 minutos e 1 hora, olha só, isso tem. Nós temos que ter lugar. Praticamente você conseguiu eliminar essa cultura de fundo. Tá? Gente, esse aqui é uma cultura muito grande nossa, porque, olha, em 2012, quando conseguimos fazer esse trabalho, foi feito um trabalho de PDT 100% do FG. Tá? Totalmente aqui na biologia. A gente precisa da biologia, porque esses fungos são certo cuidado, não usei, precisa de um pouquinho específico, capelas, recursos urinários, mas foi 100% do FG. Outro trabalho também aqui, 100% do FG foi com salmonela. A única coisa que não foi 100% foi que a molécula foi veio do Rio Grande do Sul. Né? O colaborador nosso, o professor Bernardo, passou para a gente 2 proteínas. Veja só, as estruturas, agora são bem maiores. Elas têm complexos de glutênio, aqui no periférico, e aqui é base livre e aqui é cozido. De novo, fizemos a mortalidade da salmonela, vimos, muito eficiente. A zinco foi mais eficiente, tá? E aí a fotofísica nos ajuda a explicar esse resultado. Outro trabalho interessante também é alfa-herpes vírus bovino. Tá? Esse é um vírus que é transmitido pelo sêmen bovino. Tá? O Brasil é importante, nós temos o segundo maior rebanho do mundo, mas o maior rebanho comercial do mundo. E essas tecnologias de e aí o mouse. Não tem o áudio, mas tem o mouse. Acho que vão ter duas assim. Tem mais uma. Se eu voltar e for muito melhor. Mas enfim, a gente precisa de estratégias, né, para a desinfecção do sêmen. Então, esse é um vírus que afeta desde o momento da monta, pode causar abortos e tudo mais. Né? Nós temos 2 trabalhos com isso. Eu acho que, se vou ver, até o Leandro Coca é coautor desse meu trabalho aqui, com certeza. Leandro Coca. O Leandro fez uma parte fotofísica para a gente lá em São Carlos, estava lá, e a gente fez a parte biológica aqui. Então, fizemos a fotofísica, são 2 trabalhos. Né? Um aqui só de porfirina e aqui foi com fitalocianina. Então, aqui nós temos essa brincadeira de novo. A fotofísica vem para ajudar a explicar a gente. Bom, já que a gente viu que o sêmen era, a gente conseguia matar esse vírus, a gente partiu agora para cérebro. Pelo trabalho de desinfecção do sêmen. Aí, além disso, a gente ainda fez 2 coisas aqui. Fizemos um imunoconjugado. Juntamos aqui uma porfirina, um sensitizador, mata porfirina, com um anticorpo, colocamos no sêmen infectado, esperamos um tempo de incubação, irradiamos com os enzimas e aí temos ali os resultados. Veja só, ali em 15 minutos foi suficiente para a gente conseguir já matar e inativar o vírus. Quando a gente usa o anticorpo, que é o imunoconjugado, o nosso tempo cai para 5 minutos apenas. Então, tivemos um grande sucesso. E, além disso, quando a gente monitora os parâmetros do sêmen, ele não afetou em nada a qualidade do sêmen. Então, isso é um grande indicativo. Isso aqui é uma patente que nós temos sobre isso.
E, de novo, né, a fotofísica ela vem para nos dar informações sobre isso. Tá? Esse trabalho aqui, a gente conseguiu tirar a eficiência de oxigênio singlete, o número de oxigênio singlete que está produzido por cada espécie, e assim por diante. Aqui o trabalho que é com o professor Anas. Então, nanopartículas têm potencial de aplicações, e dentre elas pode ser usado como barreadores. Né? Então, no primeiro trabalho, a gente conseguiu acoplar porfirinas em nanopartículas. Usando técnicas espectroscópicas, a gente conseguiu estimar a carga, que seria 21 porfirinas por nanopartícula. Foi um ótimo trabalho que nós pegamos. E se a gente fizesse as continhas matemáticas lá, o diâmetro da nanopartícula, o diâmetro médio da nanopartícula, o diâmetro médio da porfirina, a máxima carga de porfirinas que seria possível, né? Considerando a área da porfirina e a área da nanopartícula, seria 40. Poxa, nós conseguimos 21, então o número de 21 que a gente colocou dele está bem coerente com isso. E outro trabalho mais recente, agora que a gente pegou outra porfirina, várias camadas de cobertura, interagimos por nanopartícula, com várias camadas de coberturas diferentes aí, colocamos algumas porfirinas e conseguimos fazer a interação. Monitoramos as constantes de interação. E foi interessante que, à medida que você vai saturando, o sinal de oxigênio singlete foi sumindo. Tá? Então, pegamos os casos limites, né? No início, no final, vocês vejam que praticamente excluiu o oxigênio singlete. Aqui é fluorescência. Então, praticamente excluiu o sinal de oxigênio singlete. O que nós fizemos? Então, nós aquecemos o sistema, colocamos um imã lateral e pegamos ali o que sobrou de porfirinas ali e a gente tem o sinal reproduz perfeitamente. Então, isso é uma estratégia que pode ser empregada e está em andamento com outros trabalhos. Esse aqui é o último trabalho nosso desse ano. Carrapatos corridos. Então, o carrapato pode transmitir doenças, ele pode prejudicar o desenvolvimento do animal, estraga o corpo, então faz um grande prejuízo para a gente, para o rebanho bovino. Né? E o carrapato tem todo um ciclo. Né? Cresce, lá. Aqui é quando ele está com os ovinhos, né? A fêmea esgurgitada, depois ela desce do animal, põe os ovos, põe no gramado e tal, solta os ovinhos, né? E aí, numa parceria com o pessoal da veterinária e com o professor Guilherme do ICB, a gente conseguiu brincar com isso. Selecionamos 3 porfirinas, o pessoal pegou os carrapatos, demos um banho ali de imersão por 5 minutos, colocamos em placas, fixamos eles para levar para a radiação. Só que essa fonte de radiação foi feita no nosso laboratório mesmo, dentro do laboratório. Vimos, e depois disso, como que era a postura. Está vendo que aqui seria só o carrapato. Aqui não tem uma boa resolução, mas o que está saindo aqui são os ovos. Tá? Então, a gente analisa, né, se a fêmea regurgitada, se ela pôs os ovos, a massa dos ovos e a eclodividade dos ovos. Né? Os carrapatinhos que saem. A gente obteve um sucesso muito grande, né? E aí surgiu a ideia, poxa, vamos fazer no som. Poxa, bem legal no sol, foi melhor ainda do que no laboratório, né? E tivemos um controle que variou aí de 80% a 98% de carrapato. Bom, eu acho que era mais ou menos isso, né? O Anderson falou que era mais ou menos 20 minutos, então eu acho que eu vou concluindo por aqui. Então, a biofotônica já é realidade, mas ainda tem muito a crescer. Tá? Em particular, eu destaco a parte de incidir inativação dinâmica. Né? Tem muita coisa para desenvolvimento de estratégias mais eficientes, novos alvos, novas tecnologias, tudo mais. E a fotofísica, que a gente está fazendo aqui também, fornece subsídios para caracterizar as moléculas orgânicas, identificar as suas potencialidades e estratégias de ação mais eficiente. Acho que aqui nessa foto eu tento trazer, próximo de todos que passaram pelo nosso grupo. Aqui foi a primeira geração, tá? O professor Dúlio, para quem conhece, o professor Márcio, a professora Luciana, minha esposa, a Laís Alonso, a Laís Maia, as primeiras alunas, o Rodrigo, pela Química,
o Arthur, que era da primeira turma de engenharia física, o Fábio, que era da física, a Denise, a Thaís e a Amanda, da veterinária. Que foi um evento que nós organizamos, no workshop telefônica. Também temos aqui o professor Alzir de São Carlos, o professor Guilherme, o Eli, que já é da segunda geração, o Igor, Vinícius Fraga, da física também. E agora já tem a terceira geração aqui também, né? O pessoal, o Rubens fez mestrado, a Juliana atualmente, a Edinara, o Benite, a Jaqueline, talvez estamos na pós-graduação. Temos o reforço agora do professor Jefferson, o professor Antônio Otávio, que está começando o trabalho agora, a Amanda, a Ariane, o Andrew, da Fisicamente. Desenvolver o TCC, a Amanda está para concluir agora. E aqui o nome está participando. E aqui o agradecimento. Muito obrigada. E agora, obrigada. Que é o quase todo mundo falando sobre isso. Só quando a gente vai contar a gente acha que a gente lá na exploração várias moléculas. Aí você tem que fazer a solução dele. Como vocês fazem a solução? Vai fazer quase que estão irradiando o espectro vermelho. Só que aí, se a gente conseguir irradiar com outro componente, nós temos que ter milímetros, por aí vai. Só o vermelho, não o outro. Eu tenho um trabalho muito bem, mas eu não conseguiria selecionar algumas coisas. Veja que aqui, ó, tem por exemplo, uma ftalocêntrica. Veja que ela absorve 600 até os 700 dessa região do vermelho. Ela é azulada. Mesma região, os menores. Isso aqui é para falar. Pega. Então, veja só. Apesar de ser azulado, ele absorve uma região do vermelho. Por isso, você tem que citar ele numa região do vermelho. Mas o metileno tem duas regiões. É mais ou menos isso aqui. Não é? Vou lembrar de cabeça. Mas a principal dela está nessa região. Então você tem que citar ela no vermelho. Se você citar ela dele um pouquinho para lá, do 700, não absorve. Tá? Ele não vai ter como absorver o foco e desencadear todos os processos subsequentes. Então, esse é uma resposta. Outra coisa, com as ultimetilenos, tá? Eu já consegui em farmácia de manipulação. Então, já farmácia de manipulação já tem solubilizado, tipo, 20%. Então, aí eu faço funções a partir disso. Uma coisa que não dá trabalhar 5%. Mas eu já comprei igual. Não. Depois você me escreve, depois tem que você fazer a conversão. Porque lá você tem solução, mas você sabia de diluição dele, sabe? Então, pelo stack de absorção, a gente consegue saber. Depois a gente pode conversar. Dúvidas? E daí eu descobri a alcance da comunicação. Então,
a célula para junto com a glicose, daí você tem uma reação vai trabalhar você fica para faz coisas diferentes, tá? Certas substâncias que absorvem vai estar estado desencadeia um conjunto de reações que pode ter uma isso que com esses qual é o nome dessa molécula? Assim, perfilines, que ela emite oxigênio acetilcolina, e aí ele mata a célula. E aí você tinha falado que naquele tratamento de fungos, você usa essa perfilina, aquele oxigênio singlete. Aí, são vários processos, certo? Absorveu, pode emitir fluorescência, pode gerar calor, produz estado tripleto. Do estado tripleto, ele pode encontrar com o oxigênio que está no tecido, e o oxigênio fica reativo. Ele ficando reativo, okay, vai produzir radicais livres e os radicais ou oxigênio. Aí começa a bioquímica. Até aqui é física. Física, né? Aí agora é questão. Tá? Aí vai desencadear uma série de caminhos bioquímicos que podem culminar na então, aí sobre essa questão, quando você falou sobre o tratamento do fungo, quando você vai tratar o fungo dentro da pessoa, que vai esqueci o nome, tá? Perfilino, tem esse perigo de ocorrer essa morte celular? Sim, você pode tratar a micose, você pode tratar o fungo. Mas aí você não trata só o fungo, você vai fazer uma morte celular controlada. Você pode fazer uma aplicação local. Dependendo de qual é o seu alvo, a gente fala que é uma aplicação sistêmica. Você pode injetar na pele, só que daí tem todo aquele ciclo. Você coloca lá, ele vai se espalhar no organismo. Esses compostos têm uma tendência, por exemplo, a tecidos cancerígenos. Ele vai até o seu alvo, depois de um certo tempo você vai jogar luz. Mas tem uma aplicação mais externa, né, de unha, de pele, então é mais fácil você fazer. Você passa no local e já pode passar luzes. Tem uma série de trabalhos aí, o pessoal trata assim, coisas feias assim, que consegue uma aplicação. Até aqui eu gostei e assim, poucas aplicações recuperam isso. Então, seria bastante interessante, tá? Ele, além de você ter a aplicação, ele acaba também estimulando o sistema imunológico. Você causa menos dano, você não tem que fazer cirurgia, uma recuperação. Tanto é que agora, no sul, é uma aplicação externa. A gente usa a criança, 20 joules quadrado, mais ou menos 180 joules quadrado. Agora, para fazer a conversão. Não dá muito joules, não. É de nada que está mexendo com esse fenômeno mais próximo. Tá? Isso é coisa. Sim, aquilo lá foi herbicidas bovinos, incêndio, tudo pode pôr. Essa luz da cabeça. Foi essa daqui, eu acho. Na época não tinha comprado essa. Então ela tem uma missão ampla, ela é uma halógena, ela emite partes externas, aí tem que ver se a gente
ótima pergunta. Eu menti aqui todas as passagens, mas a jogada é o seguinte. Você tem... Ele considera duas situações. Bom, nós temos aqui duas luzes, certo? Uma lâmpada de xenônia, que é o laser pulsado. Só quando a luz xenônia está incidida, nós temos a amostra só no estado fundamental. Então, ela está absorvendo. Quando você tem o laser jogando a população do estado excitado, você tem uma população aqui. A população é um conjunto de elétrons, certo? E aí ela pode voltar, lutando, por vários caminhos, né? Pode se acumular no tripleto. Tá? Agora, a flecha, a hora que essa lâmpada chega, agora, o laser jogou uma galera para lá, para o lado lá, no estado eletrostático, demora um pouco mais. A luz, agora, ela pega o quê? A absorção desse estado e desse estado. Antes do uso do laser, você só tinha a absorção desse estado. Então, ele faz essa combinação. Essa diferença a gente chama de absorção transiente. Então, é uma continha que você acaba tendo aqui. O epsilon é o coeficiente de absorção molar do tripleto, menos a do simpleto, aqui em termos da concentração do tripleto. Aqui o L é o tamanho da tripleto. Quando a gente começa a fazer essa brincadeira, tirar esse espectro, eu vou começar a aumentar, né, esse espectro, está considerando essas duas populações. Mas eu começo a aumentar a energia do laser, começa a dar muita energia, o que acontece? Se eu tenho muita energia, são muitos focos que estão chegando. Eu estou arrancando praticamente o máximo de elétrons que eu consigo jogando para cá e vai se acumular. Então, olha só, chega um momento, ó, já chegou no máximo. Então, não tem como mais eu levar elétrons para aquele estado. Já saturei. Consegui que eu arranquei o máximo. E aí tem uma relaçãozinha que eu tenho que fazer. Depende da absorção. Todo passo depende da absorção. Depende da absorção, depende da concentração, depende do valor máximo que ela chegou para saturar. Com relação aos outros tipos. Eu lembro que você comentou um pouco sobre o porquê da eficiência, mas você poderia comentar? Esse é o chamado átomo pesado. Você tem que hipercurso do sistema. Tá? E aí, é chamado efeito do átomo pesado, ele favorece a inversão do sistema. Com essa inversão, mas com, por exemplo, você consegue levar mais elétrons. Então, ali, esse trabalho, por exemplo, é próximo de 90%. A zinco tem 90% e a outra, zinco TPS, 89%. 90% dos fótons ele absorve, 90% dos fótons absorvidos formam elétrons lá no estado do zinco. Essa é a importância. Sendo o zinco, seria só 75%. Ele favorece esse caminho. Isso para o zinco. Ele tem uma propriedade interessante que é camada completa. As camadas camada de 10, camada completa. Átomos que não têm a camada, metais que não têm a camada completa, ele compete com o sistema. Seria uma jogada geral. O zinco ele tem todos os orbitais completos. Então, só perturba e acelera o passo. Quando o elétron, quando um átomo não tem as camadas completas, então o elétron que está aqui, ele pode sair do anel proteínico, acaba passando pelo metal, mais ou menos assim, e aí ele acelera o processo, não dá tempo para mais tarde, e aí ele acaba suprimindo o sinal. Se a conversão dos outros processos de informação, por exemplo, uma molécula que produz a calor, uma coisa assim, ela é boa ou ruim? A pergunta é ótima. Então você tem esses processos. Uma vez que você está aqui no estado 1,
você pode fluorescência, conversão interna. Nós vimos aqui por esse trabalho que as proteínas, geralmente, elas produzem 75% a 90%. Na maioria dessas moléculas, vem para cá. Observar isso. Então, moléculas como porfirinas, ou basílicas, ou contempladas, tem uma alta formação de tripleto. Então, esse tripleto é o estado que vai facilitar esse andamento desses processos autodinâmicos. Se você tem alta conversão interna, que seria esse processo, então você vê que eles estão competindo, na verdade. Tá? Se você aumenta a conversão interna, você reduz. Claro, isso é a beleza da competição. Tá? A gente consegue quantificar isso. Dependendo do sistema, isso pode ser muito. Você pode desenvolver um sistema e, em vez de produzir você pode fazer um processo térmico, você pode terminar. Okay? Então, é um outro processo que pode acontecer também. Então, isso depende da combinação, desenvolvimento dos estratégias para você levar a morte. Vai comendo a temperatura também. E aproveitando, o último passo, a fluorescência também é interessante, como sonda. Então, sonda para diagnóstico. Esse sistema que foi indicado lá no SUS, lá do pessoal de São Carlos, o pessoal da DTMH, e ele faz duas coisas. Né? O sistema deles, ele joga a luz, pega a fluorescência, ele consegue identificar se é tumor pela fluorescência, também já fica a luz. Mais alguma dúvida? Bom, se não há mais dúvidas, vamos oferecer novamente o resultado.